Eu tive nesta sexta-feira, 23 de janeiro, no município de Varriçai. Visitei ali alguns amigos e, dentre as visitas que eu fiz e as conversas que tivemos, foi inevitável não escrever essa matéria que eu escrevi. E você confere comigo, fala a respeito de uma pessoa muito, mas muito especial para o município de Varriçai. Dr. Silvestre Gorini, o homem que escreveu e continua a escrever a história de Varriçai. Você, varriçaiense, acompanhe comigo essa narrativa e eu tenho certeza absoluta que você há de concordar. Ao visitar recentemente, isso foi hoje, mas a título de quem vai ler depois, ao visitar recentemente o município de Varriçai, no noroeste fluminense, um sentimento foi recorrente em praticamente todas as conversas mantidas com moradores antigos, lideranças locais e cidadãos comuns. Respeito, admiração e saudade. Um nome surgia de forma espontânea, quase inevitável, sempre associado à palavra legado, o do doutor Silvestre José Gorini. Médico por vocação, homem público por compromisso e varriçaiense por amor. Dr. Silvestre Gorini é uma dessas figuras raras que transcendem cargos e mandatos. Sua trajetória confunde-se com a própria história de Varriçai, município ao qual dedicou décadas de trabalho, cuidado e liderança. Uma vida dedicada à medicina e ao cuidado com as pessoas. Antes mesmo da política, Dr. Silvestre construiu sua reputação como médico prestador de serviços no Hospital de Varriçai, onde atuou por décadas, atendendo gerações de famílias varriçaienses. Para muitos moradores, ele não foi apenas um profissional da saúde, mas um verdadeiro guardião da vida, presente nos momentos mais delicados de dor, esperança e recuperação. Esse vínculo humano direto e profundo com a população ajudou a moldar o líder que viria a se tornar referência também na vida pública. 3 vezes prefeito e um legado administrativo marcante. A confiança popular levou o Dr. Silvestre Gorini a ser eleito prefeito de Varriçai por 3 mandatos, marca que por si só revela o grau de aprovação e reconhecimento do seu trabalho. Sua passagem pela chefia do Executivo Municipal é lembrada como um período de proximidade com o povo, responsabilidade administrativa e atenção às necessidades reais da cidade. Mais do que números ou obras pontuais, seu legado é frequentemente descrito como humano, acessível e comprometido com o bem comum. Liderança comunitária, além da política. Dr. Silvestre Gorini também exerceu papel relevante na vida social e cultural do município. Consta em registros oficiais sua atuação como fundador e primeiro presidente do Village Clube, além de ter sido presidente da tradicional Lira Santa Cecília e do Serrano Esporte Clube, instituições que ajudaram a fortalecer o tecido social, cultural e esportivo de Varriçai. Essas funções revelam um traço constante da sua personalidade, a crença de que uma cidade forte se constrói também pela cultura, pelo esporte e pela convivência comunitária. Aos 93 anos, eu penso que já completou, se não completou, desculpa, mas está perto, um homem ativo, lúcido e admirado. Hoje, no alto dessa idade tão avançada, Dr. Silvestre Gorini impressiona não apenas pela longevidade, mas pela excelente saúde física e, o mais importante, mental, pela lucidez e pela visão ampla e dinâmica sobre a sociedade varriçaiense. Observador, atento da realidade local, continua acompanhando os rumos do município com interesse genuíno e espírito construtivo. Entre o povo, é comum ouvir que ele ainda reúne 100% de condições e possibilidades de continuar servindo Varriçai, não necessariamente por cargos, mas pela experiência, pelo aconselhamento e pela autoridade moral que construiu ao longo da vida. Um mito vivo na história de Varriçai. Poucos homens alcançam em vida o status de mito histórico. Dr. Silvestre Gorini é um deles, não por discursos grandiosos, mas pelo conjunto da obra. A medicina, a política,
o associativismo, a presença constante e o amor inegociável por sua terra natal. Varriçai sente saudades do gestor, do médico, do líder, mas acima de tudo valoriza o homem que continua presente, cuja história não ficou no passado. Ela segue viva, inspirando respeito, gratidão e a certeza de que certos nomes jamais se apagam da memória coletiva. Dr. Silvestre Gorini não apenas escreveu a história de Varriçai, ele continua fazendo parte dela. Essa narrativa é uma narrativa viva e muito comovente, porque eu percebi isso nitidamente pelos lugares que passei em Varriçai nesta sexta-feira, dia 23, percebi que Dr. Silvestre Gorini continua, como está aqui no final do texto, ele continua fazendo parte da história de Varriçai de maneira latente e de maneira patente. Um homem compromissado com o povo de Varriçai, mesmo fora do cargo de prefeito, cargo este que exerceu por 3 mandatos. Estive ali na farmácia do meu amigo Xaropinho, Juliano Xaropinho, e ele disse para mim que praticamente todos os dias o Dr. Silvestre vai ao hospital fazer visitas e conferir se está tudo a correr bem, não por cargo, afinal de contas ele está fora da política administrativa, mas pelo interesse pela população. Afinal de contas, ele serviu como médico por décadas nesse hospital. E aí você vê o sentimento, a questão humanitária ainda muito viva neste homem, que é sim uma lenda viva na história de Varriçai. É um mito. Dr. Silvestre Gorini é literalmente um mito vivo na história de Varriçai. Escutando coisas, exatamente coisas, a gente percebe um saudosismo muito forte por parte da população de Varriçai, porque percebe que o Dr. Silvestre é alguém que ainda tem muito a oferecer ao município. Exatamente, porque ele continua firme, como dizem na roça, sacudido, ainda fisicamente pleno e, como já disse no texto, mentalmente muito ativo, uma pessoa muito dinâmica e com uma visão ampla. E ele, na sua sabedoria ampla e histórica, continua a observar como andam as coisas no seu município, como correm as coisas em Varriçai. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo, fazer esse registro, e é lógico, para mim é algo um tanto quanto, digamos que, diferenciado, porque o meu pai teve a satisfação de conhecer o Dr. Silvestre na adolescência. O meu pai sempre falava, eu conheci o Dr. Silvestre quando eu tinha 18 anos, ele tinha um pouco menos. Meu pai hoje, se vivo estivesse, estaria com 96 anos. Ou seja, ele é um pouquinho mais velho que o Dr. Silvestre, mas regula a idade. E ele dizia para mim, conheci o Dr. Silvestre ainda na adolescência. E o meu pai sempre falava muito bem desse Dr. Silvestre, que eu tive o prazer também de conhecer bem mais adiante. Mas, enfim, conheci e conheço porque o Dr. Silvestre está em Varriçai. Continua vivo, muito forte. Isso me deixa muito feliz, porque eu já gosto muito dessas coisas, né? Ele é, como está muito bem narrado no texto, uma lenda viva, um mito vivo na história do povo de Varriçai. E segundo o que eu percebi, alguém que ainda tem muito a oferecer a este município. Fica aqui, de certa forma, a minha homenagem ao Dr. Silvestre Gorini, pessoa atenciosa, pessoa de extrema vocação em servir as pessoas, em ouvir as pessoas, em atender as demandas das pessoas, com respeito, com carinho, como sempre foi, e a principal característica dele, a forma carinhosa como ele atendeu sempre durante a sua vida toda e atende as pessoas, a forma como ele escuta, como ele ouve, e a dedicação que pratica com relação ao próximo, ao semelhante. Caso contrário, também não teria sido eleito 3 vezes prefeito deste município. E vou ser sincero para vocês, se eu estou errado aqui, alguém que me corrija. Se o Dr. Silvestre continuar do jeito que vai ali, se ele continuar como está, sinceramente, isso aqui não é viagem não, tá? Isso aqui é alguém que está aqui a me assistir, ou muita gente que está aqui assistindo esse vídeo deve concordar comigo. Dr. Silvestre, se calhar, ainda tem condições de voltar a ser prefeito de Varriçai. Pode parecer até um tanto quanto. Isso aqui não é coisa dele, não tá? Eu que estou dando essa opinião aqui. Opinião minha. O que eu vejo hoje nesse homem
São reais condições de, se quiser voltar a ser prefeito de Varginha. Porque respaldo ele tem físico, mental e popular, que é o mais importante no meio político. É isso aí, gente. Esse é o vídeo de hoje, é a matéria de agora. E se você concordou ou não, deixa aqui a sua opinião. Eu sou o Lael Santos e a gente volta a se falar e se ver no outro vídeo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.